em Gênesis 35, mas eu vou começar lembrando que ocorreu no Gênesis 34 aqui, né? Todos os machos que saíam pelo portão da cidade dele fizeram o corte da ponta, por questão do acordo que eles fizeram para o ombro poder ficar com a filha do segura calcanhar. Corte da ponta sendo circuncisão. No terceiro dia, enquanto eles ainda sentiram dores, aconteceu. Os dois filhos do segura calcanhar, o Ovil e o Ligará, irmãos da julgada, pegaram cada um a lâmina dele. Lembrando que o Ovil também é o primeiro nome de Pedro no Antigo Testamento, que é justamente quem corta a orelha do guarda, do sacerdote, quando eles vão buscar o Cristo. É o mesmo nome, né? Só que lá ele é chamado de Pedro, mas o nome dele é Simão, e durante o Novo Testamento ele chama ele de Pedro. Então, aqui nós temos uma consistência do Antigo com o Novo Testamento. E o Ligará, irmãos da julgada, pegaram cada um a lâmina dele. E Ligará é o filho sacerdotal que vai ser a linhagem de sacerdote do segura calcanhar, que é quem lida com a lâmina, porque em muitos lugares é considerado que a palavra de Deus é uma lâmina, porque ela corta, ela faz a circuncisão do coração, né? Através da justificação, da leitura, aquilo vai amolecer no coração, e eu comentei disso no episódio anterior. Eles entraram de forma segura na cidade e mataram todos os machos. Sim, eles usaram de um acordo do salvação, né, do Salvador, para fazer uma grande perversidade e injustiça. Eles fizeram isso, a justificativa deles foi porque eles fizeram a irmã deles de vadia, porque ele fez, o ombro fez a irmã dele de vadia. Essa vadia é realmente a palavra que é usada no texto. Então eu vou usar a palavra que é usada no texto. Eles fizeram a irmã deles de vadia, então eles entraram e mataram todo mundo, até quem não tinha nada a ver com o que o ombro fez. Eles mataram o jumento e o ombro, filho dele, pela boca da lâmina. Pegaram a julgada da casa do ombro e saíram. Os filhos do seguro a calcanhar entraram, por entre os homens perfurados, e saquearam a cidade, porque eles tinham sujado a irmã deles. Sim. Eles mataram e roubaram todos, porque o ombro sujou a irmã deles. Isso dá-se a entender, né, que é extremamente injusto. Eu comentei bastante sobre isso no episódio passado. Eles pegaram os rebanhos deles, os bois deles, os jumentos deles, o que estava na cidade e o que estava no campo. Toda a riqueza, as crianças e as mulheres deles, eles capturaram, e saquearam tudo que estava nas casas. O segura calcanhar disse para o ovil e para o ligará: Vocês me transtornaram, me fazendo feder para o morador da terra, para os do baixo e para os do aldeão. Eu sou de pouco número, eles vão se amontoar contra mim e me bater, e eu vou ser aniquilado, eu e a minha casa. E eles disseram: Então ele podia fazer a nossa irmã de vadia? Aqui, a palavra vadia, ela é a melhor tradução que nós temos para o dia de hoje. Porque em muitos, eu vou até pegar duas traduções que, que nós temos aqui, para ver como é que está em outras traduções no português. Aqui, ó. Nas duas está a palavra prostituta. Mas ela não era uma prostituta, porque ela não ganhou dinheiro pelo ato ou fez o que nossa cultura considera prostituição. O que ela fez, o que aconteceu foi eles fizeram ela de vadia. A partir do momento que você chama ela de prostituta aqui, você coloca a culpa nela, você coloca a culpa na vítima. E em muitas traduções também temos a palavra fornicador. Eles fizeram nossa irmã de fornicadora, mas também não se encaixa. Um termo exageradamente religioso e, e analisando o proto-hebraico mesmo, o que mais se encaixa é vadia. Fez a irmã deles de vadia. Né? E lembrando que eu comentei no episódio anterior que olha, a preocupação primária dele foi deles terem perturbado ele diante do baixo do aldeão. Então ele estava preocupado com a opinião dos homens, aparentemente acima da opinião do salvação. Até que eu comentei que quando estamos vivendo uma vida com salvação no coração e erramos, a nossa primeira preocupação acaba sendo o que ele vai desagradar ele.
né? Assim, até que eu comentei que, assim como quando o seu cachorro faz algo de errado, né, e ele olha para você assim, ele está mais preocupado com a sua reação, com o que você vai pensar sobre aquilo tudo, do que de fato com o vaso que ele quebrou, onde ele fez xixi. Então, isso indica também que nós precisamos, em primeiro lugar, se preocupar com a opinião do salvação e não dos homens. Em primeiro lugar, o salvação e em segundo lugar, os homens. Então, aqui dá-se a entender que nem eles, nem os rapazes estavam tendo uma vida diante do salvação, porque imediatamente é isso que teria acontecido no coração dele, pelo menos por experiência própria. Vamos começar o 35 agora, que a gente deu essa pequena revisada no 34. Eu realmente indico o episódio anterior a este para entender melhor o 35, porque lá eu faço uma análise bem longa, que é mais do que esses poucos minutos que eu passei nessa. Enfim, o Salvador disse ao segura-calcanhar: Levante, suba para a casa do Salvador e more lá. Faça um altar ao Salvador que apareceu para você quando você fugiu da frente do peludo, o seu irmão. Lembrando que casa do Salvador aqui termina em EL, então tecnicamente seria casa do grande pastor Salvador, mas eu acabo resumindo para Salvador. Então, quando for o Salvador, a o Salvador ou algo assim, é nos textos convencionais onde seria a palavra Deus, pelos motivos citados no primeiro episódio. Então, segura. E aqui questiona-se, né? Poxa, ele fez tudo aquilo, o salvação não vai brigar com ele, não vai fazer nada? Então, aqui é interessante, porque para o Salvador falar com ele no coração dele, ou da forma que foi que ele falou com ele teve que buscar. Então, ele viu que ele estava sem saída aqui e buscou a salvação. E é isso que acontece muito nas vidas hoje. O que dizem, isso aqui é provação para ver se passar no teste. É muito mais provável que algo aconteça que é desagradável, porque ele quer que você busque ele quer que você tenha comunhão com ele quer se reunir dentro do seu coração. Ao meu ver, as coisas ruins acontecem porque ele quer que você veja que você não pode, ou que você está no perrengue, e busque ou salvação, a salvação, o Salvador, enfim. Então vamos lá. Então é por isso que eu imagino que aqui agora ele orientou e salvou ele, apesar disso tudo ter acontecido, porque ele buscou o salvação, ele buscou o Salvador, através de oração ou como seja que ele possa tê-lo feito. Então o segura-calcanhar disse para a família dele e para todos os que estavam com ele. E isso aqui é legal. Removam os salvadores de estrangeiros. Lembrando que eu traduzo deuses como salvadores, porque eu falo, né? E aqui, por exemplo, removam os deuses de estrangeiros, removam os salvadores de estrangeiros. Que é, por exemplo, a partir do momento que você coloca salvadores aqui, esse versículo também começa a fazer mais sentido. Porque eles estavam numa situação apertada e precisavam de um salvador. E salvadores de estrangeiros, provavelmente de outros povos, que eu comentei que eles misturaram muitos e tudo. Provavelmente eles pegaram, inclusive, salvadores, deuses, daquele povo ali que eles aniquilaram por conta de ter sujado a irmã deles. Aí agora aqui fica bem legal também, ó. Removam os salvadores estrangeiros que estão no meio de vocês. E por que que isso é importante? Isso é extremamente importante porque enquanto tiver algum objeto de superstição, algum salvador ou algum deus ali, se o salvador salva eles, eles não atribuem ao salvação, eles atribuem àquela imagem ou aquilo. É por isso que as imagens são algo que desviam tanto, porque quando ele dá alguma bênção para você, ele derrama alguma bondade em você, você vai pensar que foi aquela imagem e não aquele ele. Aí que você começa a prestar adoração para aquela imagem e aquela imagem não teve nada a ver. Então, esse é um dos motivos essenciais de afastar de superstições. Por exemplo, poxa, essa é a minha camiseta da sorte, vou vestir ela. Você sai com a camiseta da sorte, acontece algo bom,
e você começa a ficar agradecido à sua camisa da sorte. Não, isso está errado. Quando você sai e acontece alguma coisa boa, é para você virar o seu coração à salvação e falar obrigado, salvação. Essa camisa não tem nada a ver comigo. Esse relógio, né, não tem nada a ver com esse gesto de bondade que o Senhor fez para mim. Muito obrigado por tamanha sorte na minha vida. Aí você vira o seu coração para Ele, porque você já não tem mais nada para atribuir àquela coisa boa que ocorreu com você. Essa é um dos alicerces da importância de não ter objetos de estimação, imagens e etc. Vamos continuar. Se limpem e troquem suas roupas. Se limpem. A limpeza tem duas palavras que refletindo eu vi uma sutil diferença, que é limpar e purificar. E eu vi que quando eu uso a palavra limpar, é por fora. Quando eu uso a palavra purificar, é por dentro. Então, limpeza, no meu texto, está como o que você limpa de fora, e purificar como se fosse dentro. Por isso que eu chamo inspiração pura, né? Espírito Santo de inspiração pura, porque é pureza, aquilo entra dentro do seu ser. Então aqui, ó, se limpem também, né? Porque eles fazem isso, aí eles se limpam, né? Limpam a pele e trocam suas roupas. E aqui nós vamos para o Novo Testamento, onde se diz, né, que vistam o Cristo. Isso é dito no Novo Testamento. Então, mas aqui eles fizeram no sentido literal. Mas é interessante como essas coisas, dos removos salvadores estrangeiros, se limpem e troquem suas roupas. Essa limpeza eu imagino que ela também. Porque aqui é tudo coisa exterior. Mas se você leva isso tudo pro sentido espiritual, isso se encaixa. Porque você limpa o coração, você purifica o coração. Né? Porque aqui é o exterior, mas se você limpa o interior, você está purificando o coração. Troquem suas roupas, vistam o Cristo, vistam o mão, né, que eu chamo Cristo de mão. Aí troquem suas roupas. A partir do momento que você tem aquele momento de oração e você sente a presença dele, você é vestido do mão do Cristo. Então nós vamos levantar e subir para a casa do Salvador. Olha que interessante, o nome do lugar é Casa do Salvador. Então a partir do momento que você tira os objetos, né, você se limpa e você troca suas roupas, aquele momento de oração, o seu coração se torna a casa do Salvador e então você está nela, dentro de você com ele. Obviamente aqui foi no sentido físico do mundo, mas quando você encaixa essas coisas no sentido espiritual, inspirado, elas se encaixam muito bem. Por isso a importância de traduzir os lugares e as pessoas. Lá eu vou fazer um altar ao Salvador, que me respondeu no dia do meu aperto, e que estava comigo no caminho que eu andei. Aqui, lembra, é o que eu falo. Olha como aqui também se encaixa. A palavra Salvador seria Deus, né? E o que eu falo sobre. É no seu aperto que você clama por Deus, pelo Salvador. Então está gravado nos nossos corações que Deus é alguém que te salva. É por isso que eu uso. Esse é mais um dos motivos que eu uso a palavra Salvador. Então lá eu vou fazer um altar ao Salvador que me respondeu no dia do meu aperto. Então se o avião está caindo, Deus me salva, Salvador me salva. Ou você está num perrengue muito grande, Salvador me salva, porque você está no aperto. Então aqui também a palavra Salvador se encaixa melhor do que a palavra Deus e, e amplia o significado do versículo. Ó, lá eu vou fazer um altar ao Salvador, lembrando que o grande altar é o Cristo, é a cruz, que me respondeu no dia do meu aperto. Aqui não é desculpa, aqui não é a cruz, mas o verdadeiro altar do coração nosso hoje, diante do Novo Testamento, é o Cristo na cruz, que me respondeu no dia do meu aperto e que estava comigo no caminho que eu andei. Ele está no caminho, né? Aí acontece um aperto e o Salvador, Deus, né? Então isso aqui é uma coisa muito genérica do que as pessoas fazem hoje no dia a dia, para quem busca o Salvador com o coração. Eles deram ao seguro a calcanhar todos os salvadores de estrangeiros que estavam na mão deles e as argolas que estavam nas orelhas deles. Então, aqui eles vestiam brincos
Em outras palavras, aqui eu poderia simplesmente ter colocado brincos, mas como eu gosto de deixar. Eu já acho que a Bíblia é muito conteúdo, muito condensado. Então, se eu pego essas palavras e tento reduzir mais ainda, fica muito. Então, quando coloco por extenso assim, é melhor para refletir. O seguro a calcanhar escondeu tudo debaixo da grande árvore que estava perto de ombro. Aqui, ombro está no azul, porque é ombro como lugar. Muito provavelmente o lugar que aqueles homens moravam, dos quais eles assassinaram. Eles mataram lá, a lâmina. Então eles partiram. Aqui, ó. Aí olha só. Então eles partiram e o terror do Salvador caiu sobre as cidades ao redor deles, de modo que ninguém perseguiu os filhos do seguro a calcanhar. Então aqui lembre-se, ó. É. Eles tiraram tudo, todos os objetos de superstição, salvadores estrangeiros que estavam nas mãos deles, né? E aí aconteceu isso. Né? Você fala, ah, mas isso aí é coincidência. Não, não é. Ele não quer que você atribua objetos às gentilezas que ele faz para você. Quanto menos desses objetos de superstição você tiver, melhor é. Aliás, é uma questão de 0 ou 1, porque se você tem um objeto de superstição e alguma coisa acontece, você vai achar que é o objeto de superstição. E o objeto de superstição nem saiu dali para fazer nada, ele simplesmente ficou ali. O segura calcanhar e todo o povo que estava com ele chegaram à amendoeira, que é embaixo, que é a casa do Salvador. Que eu errei é para ser um azul, porque é nome de lugar, onde ele construiu um altar e chamou o lugar de O Salvador, de Casa do Salvador. É engraçado porque aqui era para ser, inclusive, até mais longo do que isso. Mas abreviando já ficou assim. E no idioma original é curtinho. Mas isso aqui era para ser o grande, o grande pastor Salvador de casa de o grande pastor de Salvador, né? Mas como eu reduzo quando é grande pastor Salvador, eu deixo só como Salvador. Inclusive, eu ia ampliar e fazer isso em tudo, mas eu senti no meu coração que eu não devo. Simplesmente senti e foi um sexto sentido que me impossibilita de chamar de grande pastor Salvador em todos os lugares que essa palavra está. Então eu fiz assim. Porque lá os salvadores se revelaram a ele quando ele fugia da frente do irmão dele. Que é lá o Salvador. E também aqui, ó, porque lá o Salvador se revelou a ele quando fugia da frente do irmão dele. Essa palavra Salvador aqui, ela se encaixa de uma forma muito interessante, que eu acho que foi a primeira vez que ele teve o contato com o Salvador. Diz que aqui foi se usado revelou. E aqui é bem específico, porque de fato é a palavra revelou. A abelha, amamentadora da laço, morreu e foi enterrada abaixo de casa do Salvador, debaixo da árvore. Então ele chamou o nome dela de Árvore do Choro. O Salvador apareceu ao seguro calcanhar de novo, quando ele veio de campo do lugar alto, e derramou bondade sobre ele. Agora, derramou bondade é a forma mais analisada que eu pude encontrar para a palavra bênção. Eu expliquei esse conceito de bênção de ser algo que vem sincero do coração. E eu fiquei fuçando, fuçando, fuçando. E derramou bondade é melhor para se usar do que abençoar, por conta daquilo que eu digo. É algo sincero que vem do coração. E do jeito que nós chamamos hoje bênção, fica parecendo que é uma coisa muito externa, assim, sabe? Ah, ele fez o negócio como lá, mas é um gesto interno, de sinceridade. Então, o conceito de derramar bondade, ele se encaixa melhor do que
abençoar. Porque abençoar é muito vago, ficou muito genérico ao decorrer de várias religiões. E analisando os símbolos, a questão do proto-hebraico, tudo, e conversando com inteligência artificial para comparar isso e aquilo, e contexto e isso, melhor forma, pelo menos por enquanto, para a palavra abençoar, em todo lugar que você encontrar ela, é derramar bondade. E usar derramar bondade tira também essa questão da externalização, porque não é o que você faz com a mão, ou qualquer coisa que você faz com os dedos, é sincero. Então é derramar bondade. Então, dessa forma aqui, a gente sai da esfera exterior, de que algo né, externo, algum gesto, assim, ai, para abençoar você tem que fazer. Não, é interno sobre ele. O Salvador disse a ele: Sua fama é segura calcanhar, mas sua fama não vai mais ser chamada de segura calcanhar, pois persistiu com o Salvador vai ser a sua fama. E assim chamou a fama dele de persistiu com o Salvador. Lembrando que hoje em dia nós usamos a palavra nome para essas coisas, mas nome é simplesmente uma referência de alguém pelo som e não necessariamente fama. Tanto na época do grego, que é do Antigo Testamento, quanto na época do hebraico, o nome da pessoa era uma fama dela, era um título. Não era como é hoje, que, por exemplo, meu nome é Johnny e só eu talvez saiba o que significa, né? Porque eu coloquei lá e analisei as letras. Mas então é importante fazer essa diferença também. Na Bíblia, não usar a palavra nome e sim usar a palavra fama. Por exemplo, o nome de Jesus. Muito mais provável que ele queira que você saiba que a fama dele é a salvação do que o nome dele é Jesus. Porque a fama dele é salvação, nós sabemos que o nome dele é salvação, porque isso significa, mas nós temos esse outro significado que fala de que a fama dele é salvação. Então, por exemplo, quando se diz propague pelas etnias e pelo mundo, né, que o nome dele é Jesus, ou alguma coisa desse tipo aqui, a fama dele é salvação, porque ele salva, ele quer que. Muito mais provavelmente, biblicamente, Deus, o Salvador, o salvação, quer que você saiba que a fama dele é salvação, que salva, porque esse é o primeiro pontapé de passar a ter uma vida com ele no seu coração. Então isso aqui é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes, que a palavra é fama, e que ele provavelmente quer mais que você chame, reconheça que a fama dele é de alguém que salva, do que apenas que no português seria pronunciado Jesus. Até porque Jesus não é como se pronuncia. Se fosse para pronunciar como se pronunciava, teria que ser Yehoshua. Então não é nem a pronúncia exata e nem o significado exato. Então, assim, é incoerente demais. Então é por isso que eu uso fama. É por isso que eu falo que é mais importante lembrar que a fama dele é salvação do que o nome dele é uma pronúncia que, na verdade, nem é a pronúncia correta. Então você vai atrás do significado ou você pensa em alguma coisa sobre a pronúncia, mas uma ou outra você tem que acertar. Ou você acerta a pronúncia, ou você acerta o significado. Acertando a pronúncia, você perde o significado. Seguindo o significado, você sabe de quem que está falando, mas você também se relembra de qual é o propósito daquilo. Sua fama é segura calcanhar, mas sua fama não vai mais ser chamada de segura calcanhar. Pois persistiu com o Salvador vai ser a sua fama. E assim chamou a fama dele de persistiu com o Salvador. É. Isso aqui a gente vai ter uma coisa bem legal também mais adiante, que vou trocar os negocinhos aqui pra gente. Aí. Porque isso começa a se encaixar de outras formas. Porque quando a gente for começar a ver mais do nome dele, a gente vai ver que quando se referencia, isso aqui é Israel, aquilo ali é Israel, ou Israel, porque persistiu com o Salvador, é a palavra Israel, que é a mesma palavra do país que existe hoje no Oriente Médio.
Ele encaixa-se um duplo sentido aonde está se referindo a uma pessoa que persiste com o Salvador. Então aqui, o grande pastor Salvador, porque é Israel, né? Com o grande pastor, é. Se ele só persistiu com o grande pastor. O Salvador também disse a ele: Eu sou o Salvador Todo-Poderoso. Seja frutífero e multiplique. Uma etnia e uma multidão de etnias vão vir de você, e reis vão sair de dentro de você. Essa palavra aqui, etnia, tem muitos lugares que é a palavra nações, mas não se encaixa. Porque nós vamos ver, porque no Novo Testamento usa-se nações, mas está se referindo a etnias. Inclusive a palavra é etnos. Então, a nação não se encaixa. E quando a gente vai mais adiante, fala de nação e nações e reinados. Nações e governos. É basicamente a mesma coisa. Mas quando você analisa a etnia, tem a ver com a família, aquela linhagem. Então, etnia se encaixa melhor do que nações. Uma nação e uma multidão de nações. E reis vão sair de dentro de você. A terra que dei ao pai de multidões e ao Eli eu vou dar a você. E para a sua semente depois de você eu vou dar a terra. Aqui mais adiante, no Novo Testamento, eles dizem, né, que essa semente é o Cristo. Até porque, e daí eles citam, né, que esse conceito ele é usado no singular, né, falando de uma semente, né, que no caso seria o Cristo, seria essa uma semente, e essa semente, a base dela é um tronco, e a cruz é um tronco. Inclusive, a melhor definição, analisando para a palavra onde nós encontramos a palavra cruz no Novo Testamento, é a palavra tronco. Sim, ele morreu numa cruz, mas a palavra é tronco. Então, a partir do momento que você lembra que é uma semente faz uma árvore que tem um tronco, a fundação da árvore é o tronco, a fundação do cristianismo é a cruz, e daí tem os galhos, cada pessoa é um galho, e que segue esse contexto. Então, é por isso que se encaixa muito melhor também a palavra tronco do que a palavra cruz. É uma cruz? Foi uma cruz? Foi uma cruz. Mas é importante manter a palavra no sentido literal, porque senão nós perdemos esses elementos de duplo sentido que são poéticos e ampliam o conhecimento. Então Salvador subiu de cima dele no lugar onde falou com ele. E que interessante, porque ó, porque eu tentei deixar o mais literal possível. O que eu falo, inspiração pura entra. Então ele estava nesse momento no coração dele, aquele momento de oração, de intimidade, tudo que eu sempre comento. Então, você inspira e depois você expira, né? Então, é interessante como subiu de cima dele, no lugar onde falou com ele. O persistiu com o Salvador colocou uma coluna de pedra no lugar onde ele falou com ele. Derramou uma bebida de oferta sobre ela e derramou óleo sobre ela, chamando a fama do lugar onde o Salvador falou com ele de Casa do Salvador. Olha que interessante. Derramar bebida, né? Acho que não precisa dessa oferta aqui, não. Acho que depois eu vou analisar isso aqui, mas eu acho que essa oferta não tá aqui, não. Derramou uma bebida sobre ela e derramou óleo sobre ela. Lembrando que o Cristo, de ser crucificado, ele teve óleo derramado nele. A bebida, ela tem aquela ligação, né? Porque a bebida, ela chapa, né? E aquele sentimento muito de quando você tá com o Espírito Santo no coração, que você tem aquele alívio, aquele sentimento calmo de completude, né? E o que que eu falo? Que aquilo tudo acontece aonde? Na casa do Salvador, no lar do Salvador no coração. Então isso aqui tudo é muito Novo Testamento também. Eles partiram de casa do Salvador e, quando faltava ainda um pedaço de terra para chegar frutífera, a ovelha entrou em trabalho de parto e teve muita dificuldade. Quando a ovelha estava com dificuldade no parto, a parteira disse a ela: Não tenha medo, pois este aqui também é um filho para você. Olha, interessante. Não vou continuar lendo, depois eu volto. Mas quando o sopro vivo dela estava saindo,
lembrando que eu traduzo alma como sopro vivo, que é para manter bem literal. Mas quando o sopro vivo dela estava saindo, porque ela morreu, ela chamou a fama dele de filho da minha dor. Mas o pai dele chamou ele de filho da mão direita. Assim a ovelha morreu e foi enterrada no caminho de frutífera, que é casa do pão. O segura-calcanhar colocou uma coluna sobre a cova dela, e esta é a coluna da cova da ovelha até o dia de hoje. Agora aqui temos também, lembra o que eu disse quando o pai de multidões teve uma grande intimidade com o salvação, uma grande promessa e aquilo tudo em seguida o salvação levou a esposa dele, muito provavelmente para que ele passasse mais tempo em intimidade com ele, até que depois eu comentei, olha, é muito provavelmente que ele foi por conta disso, porque o nome dela acabou sendo Fumaça, e Fumaça é oração, então aqui nós temos outra coisa. Olha o nível da intimidade que o persistiu com o Salvador teve, inclusive de ter em definitivo o nome dele mudado para persistiu com o Salvador, e ter salvo ele daquela forma, e em seguida a mulher favorita dele, que é a que ele mais tinha intimidade, que é a ovelha, a Raquel, o salvação leva ela, para que ele possa passar mais tempo com ele. Ah, ao meu ver, ele faz tudo o que ele faz para você passar mais tempo com ele. Se você não passa, você reprovou. A verdadeira aprovação é essa. Isso vai levar você a buscar ele com o seu coração, sendo em agradecimento ou sendo em para pedir alguma coisa. A partir do momento que você não faz nenhuma das duas, você reprovou. Ah, eu passei na prova. Não, você não passou porque você não fez oração. Pode até ser que você resistiu aquele momento ali, mas o verdadeiro passar na aprovação é buscar a salvação, sendo em alegria ou em tristeza. É aí que você é aprovado diante do bom que ocorreu ou diante do ruim que ocorreu. É buscar a salvação. Agora os filhos do seguro calcanhar eram 12. Os filhos da cansada. Veja um filho, que é o primogênito do seguro calcanhar. Vou colocar aqui o que nasceu primeiro. O ouviu, o ligará, o oração, o apagamento e o lar. Os filhos da ovelha. O salvação adicionará e o filho da mão direita. Salvação adicionará, lembrando que é José. E filho da mão direita é o Benjamim. Os filhos da tímida, serva da ovelha, o juiz e o minha luta. Os filhos da gotejante, serva da cansada, que é escrava. E aqui também é escrava. O invasão e o próspero. Estes são os filhos do seguro a calcanhar, que nascerão para ele em campo do lugar alto. O seguro a calcanhar veio ao Elirri, pai dele, a força, a cidade dos quatro, que é a união, onde o pai de multidões e o Elirri viveram como estrangeiros. Os dias do Elirri foram 180 anos. Então o Elirri expirou e morreu, sendo juntado ao povo dele, velho e cheio de dias. E o peludo e o segura-calcanhar, filhos dele, enterraram ele. Aí aqui tem traduções que isso aqui está um pouco diferente. Vou colocar aqui pra gente como observação. Só para garantir que é isso mesmo. Aqui, ó. Em uma tradução está recolhido e na outra está reunido. Então dá-se a entender que ele foi para algum lugar ficar batendo papo com o povo dele. Mas não, esse não é o conceito que está aqui. Essa é uma palavra completamente neutra e a partir do momento que é se usado reunido, fica parecendo que agora ele está numa reunião ali com a galera. E não diz isso. Não é nesse sentido, é simplesmente juntar em algum lugar. A minha vontade aqui, inclusive, era de colocar. Foi coletado, eu não lembro o que. Mas eu vi que juntado seria o melhor. Meio que talvez colocou a cova perto ali ou alguma coisa assim.